Professor Basotti, hoje vamos mais uma parábola, a 11ª, hein? E hoje é a parábola do samaritano. Do bom samaritano. Não, há controvérsia, nós vamos ver isso, né? Tá bom. Mas vamos ler no capítulo 10 aí do livro de Mateus, né? Lucas, Lucas. a partir do versículo 30, do capítulo 10 do Evangelho de Lucas, está escrito: E respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem, e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Certo. Então, pastor, eu estive lendo aqui o contexto Sim. desta parábola, até o contexto geográfico, né? Nós temos Certo. Jerusalém, que está no local mais alto, Certo. né? E cerca de 25 quilômetros está mais abaixo a cidade de Jericó. Sim. Então eu li também que muitos sacerdotes e muitos levitas que trabalhavam no templo em Jerusalém moravam em Certo. Jericó, para a cidade dormitório. Eles trabalhavam lá. Eu não sei se eles só retornavam mais no final de semana ou se retornavam todos os dias. Porque era uma distância relativamente longa, mas eu sei que na época, como não havia transporte, era comum, né, as pessoas andarem a pé, ou até de cavalo, ou de camelo, no caso. Né? Então, só que também eu li que esse era um trecho muito perigoso, principalmente quando escurecia. Ele era cheio de salteadores. E um dos comentários que eu li, inclusive, não sei se isso é verdade, havia assim um certo acordo entre os salteadores e os próprios religiosos. Aqueles que eram profissionais, judeus, eles não eram atacados. Geralmente eles tinham preferência. Eles pagavam uma taxa, tipo de um pedágio, né? Porque tinha alguns bandidos, que cobravam pedágio. Você pagar alguma coisa aí e tal, você pode passar, né? Porque, veja bem, era uma estrada perigosa e eles não passavam de vez em quando, praticamente, ou eles todos os dias passavam ali, ou pelo menos uma vez por semana, quando iam trabalhar no templo. Então, bom, mas independente disso, o que se percebe é que realmente era um lugar perigoso. Sim, né? Ele era tido como, tipo, a estrada sangrenta, né? Uma estrada onde acontecia muitas tragédias, muitas mortes ali, né? Tem uma palavra aqui que eu acho interessante. Muitas vezes o sentido bíblico da palavra, ele acaba mudando com o tempo. Aqui diz que ele foi despojado, né? Hoje, até um elogio falar assim, é uma pessoa despojada, aquela pessoa que ela ajuda, né? Ela não tem receio de tirar dinheiro do bolso para ajudar as pessoas. Mas o sentido de despojado nesta época era assim, quando um rei ele era derrotado, ele ficava nu, né? Certo. Então despojado era assim, ele desfilava, né? Esse rei vencido nu, né? Em um cortejo, né? Onde o vitorioso apresentava. Então o despojado era uma humilhação pública. Então aqui quando fala despojado, é provável que tenha tirado até a roupa dele, ter ficado até nu aqui. Então é nessa situação então que se encontra este homem, né? Quando vão passar pela estrada, então, as figuras que serão apresentadas aqui. Bom, basicamente, pastor, eu me considero uma pessoa religiosa. Certo. Eu vou ser um pouco corporativista aqui hoje. Tá? Certo. Eu sei que eu vou ser derrotado no final, mas vou apresentar aqui, pelo menos, algumas argumentações de ordem racional. Sim. E se nós pensarmos estritamente do ponto de vista racional, eu não sei se seria uma boa ideia ajudar aquela pessoa que está desfalecida sendo morta ali. Certo. A primeira razão é a seguinte: é um local muito perigoso. Certo. O que pode estar acontecendo é uma cilada. Né? Sim. Jesus disse: sede prudentes, como
como as serpentes, né? Certo. Então, quer dizer, eu vejo assim, é uma questão de prudência. De repente você para lá, pensa que a pessoa está... E é uma armadilha. Uma armadilha, É uma armadilha. Está Então, se fingindo de morto ali para chamar a atenção, né? Então, veja, essa seria uma primeira razão. Eu pensei também, veja, eles estão retornando para casa. Sim. Então a família já está esperando, a família sabe que a estrada é perigosa. Então, nesse caso, atrasou 5 minutos, a família fica preocupada. Talvez Então, alguém viria atrás dele. Então, veja bem, se você parar ali e gastar um certo tempo, você vai fazer a sua família sofrer. Então você tem que pensar na sua família também, né? Sim. De repente, aquele sacerdote que está passando ali, ele tem que chegar em casa, descansar e já retornar no outro dia. Então, quer dizer, que parar ali, a gente vai percebe pela própria história, que significa, vai tomar um bom tempo e vai ainda gastar recursos para atender pelo menos parcialmente essa pessoa. Sim. Então, você tem que chegar em casa, tem que descansar e retornar no outro dia. Você tem compromisso no outro dia do seu trabalho. Então, aí, veja, eu penso, o risco de vida, a questão da família, a questão da importância do trabalho, a própria questão das normas religiosas. Veja bem, lá no Antigo Testamento é muito claro, se alguém tocar no morto é considerado impuro. Certo. E se é um indivíduo que trabalha no templo, ele vai ficar pelo menos uma semana, passar pelo ritual de purificação. Isso, Então, isso vai trazer problema, porque de repente lá ele tem que estar no dia seguinte, tem um evento lá, ele vai ter que trabalhar, eu não posso que eu estou impuro. Então veja que ajudar, neste caso, vai trazer muita dor de cabeça. Pastor, Sim. Né? Outro aspecto também que eu acho interessante, aliás, aqui em Maringá até pouco tempo atrás tinha o SAMU e o SIAT, agora só tem o SAMU. Né? Sim. Então qual que é a diferença? Né? O SAMU os dois atendem emergências médicas. Mas o SAMU está mais focado naquela pessoa teve um infarto, é seu vizinho, você vai ajudar. Já o SIAT, né, agora eles foram unificados, está mais focado. O cara levou um tiro, então quer dizer, aí não é mais só a questão do atendimento médico. Sim. Mas tem que ver por que levou o tiro, então existem as implicações legais. Então, nesse caso aqui, o indivíduo está desfalecido lá. Então, quer dizer, se você se aproximar e se envolver, não é mais uma questão só de fazer caridade, há uma implicação legal. Certo. Principalmente se o indivíduo morrer. Se o indivíduo está ensanguentado, você toca nele, você não tem sangue na mão. Outro motivo, judeus e samaritanos não conversavam em público. Certo. Então aqueles indivíduos que estavam ali caídos era alguém que não era bem quisto também pelos próprios judeus. Né? Então isso criaria um desgaste também, pastor. Né? Falar, ó, você atrasou hoje aqui no tempo porque você foi cuidar do cara, o cara não era nem judeu, o cara era um samarita, né? Ou o contrário, né? Então, você tem todo um conjunto de razões sob o ponto de vista da racionalidade para deixar lá. Né? Sim. E aqui também, eu vou dar até um descontinho, porque tanto o sacerdote como o levita, né, eles olham quem é. Então eu vejo que é aquele raciocínio, deixa eu ver se é um conhecido. Não, além de não ser conhecido, ainda é de uma raça, né? Ele era judeu também, quem sabe, mas não é conhecido, não é daqui, provavelmente não é, não frequenta o templo. Não é minha sinagoga, ele é de outra sinagoga. Ele é de outra sinagoga. Ele é da primeira sinagoga, eu sou da terceira. Isso. Então, assim, só do ponto de vista racional, pastor, eu vejo assim, há um caminhão de razões para passar e deixar a pessoa lá. Com certeza. Mas o pastor, com certeza... Realmente, professor Basotti, se nós olharmos, né, numa perspectiva apenas racional, né, tal, há muitos argumentos motivos para não ajudar. Né? Há muitos. Né? Mas você me faz lembrar de um sermão do pastor Martin Luther King. Lá nos Estados Unidos, né, ele tinha aquela questão de defesa, né, do povo negro, da questão racial, enfim, né? E nesse sermão que ele pregou, ele fala o seguinte, né, então destacando, né, ele fala assim, talvez o levita e o sacerdote pensaram assim, ou seja, racionalmente, o que vai acontecer conosco se nós pararmos? O que vai acontecer? Pode ser uma armadilha, pode ser alguma coisa, enfim, né? Vamos perder o turno lá no templo, porque eles estavam indo para o templo, né? Para fazer o turno deles. Muitas vezes o turno é 24 horas, né, que eles ficavam ali e tal, para depois retornar. Mas aí então ele fala assim, qual que foi a pergunta que o samaritano se fez e o que o levou a ajudar? Não está aí no texto. Mas o Martin Luther King, ele imagina que o samaritano pensou assim, não como o levita e o sacerdote, que pensou, o que vai acontecer comigo?
o samaritano pensou, o que vai acontecer com este homem se eu não parar? É uma diferença crucial. Não, isso realmente me impressiona, porque muitas vezes nós queremos ver o nosso ponto de vista. O que vai acontecer Muitas comigo? vezes, Porque a minha família, eu vou atrasar, enfim. Mas o que vai acontecer se eu não ajudar? Se eu não me tornar próximo dele? É isso que nós temos que ver, né? Porque ele era um samaritano, não significa que ele era um idólatra. Ele era uma pessoa temente a Deus. E esse temor de Deus no coração dele o leva a pensar e ver aquela pessoa que, embora fosse talvez até alguém que, se estivesse ali numa condição melhor, iria ser inimigo dele, ele fala assim, não importa o que ele é, eu sei quem eu sou, eu vou me tornar próximo dele. Tá? Então é essa a diferença, né, que nós temos que ver. É lógico que para não ajudar, nós podemos arrumar 1000 desculpas. A gente tem, né, inventa muita coisa para não ajudar o outro, né? Mas a ideia é assim, que nós, né, temos que, numa perspectiva de Deus, né, porque aí vem os mandamentos, né? Jesus, qual que é o contexto de tudo isso aí? É verdade, o contexto começa aqui, na verdade, no versículo 25. 25, é o que diz 25. aí? Eu vou até ler aqui o contexto. Eu acho assim, se a gente pegar só a parábola em si, eu tenho argumentos racionais para dar uma equilibrada. Sim. Mas quando eu pego o contexto, aí o senhor tem razão, pastor, aí já vai ficando difícil fazer a defesa dos religiosos. Não aqui, tem. né? Não Exato. tem. Então eu vou ler até aqui, pastor. Aham. Ele vai do 25 ao 29, que antecede a Jesus Isso. contar a parábola. Então diz assim, eis que se levantou certo doutor da lei, tentando, dizendo, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Eu acho importante que esse tentando, que ele não fez assim para aprender mais. Ele quis, na verdade, fazer uma arma, né, provocar Jesus, né? Mas Jesus, eu acho bacana que Jesus assim, não se deixa levar pelas más intenções. Ele sempre aproveita para dar um ensinamento para nós. Aí no 26, Jesus diz assim, que está escrito na lei? Como a lês? E respondendo, ele disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe, respondestes bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? É aí que começa a parábola. Isso. Então aí é a questão do próximo, é aquilo que o pastor falou, né? Quer dizer, quem que é o meu próximo? Quer dizer, em vez de não é o que eu estou precisando, mas é o que o outro está precisando. Então, o próximo é aquele que está precisando de mim. Esse é o sentido que a parábola nos deixa aqui. Eu acho interessante, pastor, que a palavra próximo, eu não sei como é que estava lá no original do grego, né? Ou lá no aramaico, lá onde eles conversaram, mas a palavra próximo, mesmo na língua portuguesa, tem vários sentidos. Por exemplo, você está no local de atendimento, as pessoas falam próximo, né? Então, quer dizer, o próximo é quem está na vez, né? Sim. O próximo, pode dizer, ele estava próximo de mim quando aconteceu, quer dizer, alguém que está próximo em termos de distância também. Quando fala, não cobiçar a mulher do próximo, aquele próximo é alguém que está do nosso meio de convivência. Então, a palavra, mesmo em português, tem vários sentidos, né? Agora, o sentido aqui, com base em todo esse contexto, próximo para mim é muito claro, é aquele que está precisando de mim. Certo. Este é o meu próximo. Certo. Porque assim, por que ele faz essa pergunta? Ele é um doutor da lei. Será que ele está sendo ignorante em relação a isso? Não, porque assim, na interpretação da lei, e é isso que a gente tem que ver, professor Basotti, os rabinos, né, que são os pastores da época lá, tá, os rabinos, né, seria um pastor, né, do judaísmo lá, que eles diziam, eles delimitaram que seria próximo. Ou seja, restringiram ser próximo dentro da própria nação, dentro da própria raça. Tanto é que parece uma coisa absurda, mas tinha essa ideia, né? Por exemplo, se uma mulher gentia, né, ou seja, não judia, estivesse num trabalho de parto, não se poderia ajudá-la, porque ela não seria próxima, né, dentro desse contexto. Então, ou seja, pela religiosidade, eles haviam restringido muito, né, ou seja, se fechado dentro de um gueto. Era um clubinho. É um gueto religioso. Né? Ou seja, é só nós aqui, pronto, acabou. Né? Então, o que Jesus está falando, e deixando bem claro, que é o seguinte, primeiro,
você quer ser salvo? Porque essa é a pergunta. O que eu vou fazer? Na essência, essa é a pergunta a ser respondida. Eu quero a salvação. Eu quero estar com Deus. Eu creio numa vida pós-morte. Eu creio que haverá um outro mundo, um outro momento. Tá, você quer? Então, primeira coisa, amar a Deus acima de todas as coisas, né? Com todo o teu entendimento, ou seja, de todo o coração, ou seja, de uma maneira integral. Segundo, toda a sua alma, toda a sua força, né? Todo o seu vigor, seu entendimento, né? Faça isso, e Jesus fala, faça isso e você viverá. A expressão aqui, faça isso e você vai viver, é a mesma expressão salvação. Ou seja, ame a Deus e ame ao próximo como a ti mesmo, e você vai estar dentro da dimensão da salvação. Pastor, eu queria só complementar, concordo plenamente com o que você está falando. Em Mateus capítulo 25, quando você tem lá o grande julgamento, eu vou pegar aqui os que não atenderam ao próximo. Diz assim a partir do 41. Então dirá também aos que estiverem à esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste comer. Sim. Tive sede e não me deste beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes. Estando nu, não me vestistes. Estando enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles lhe responderão dizendo, Senhor, quando te vimos com fome, com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá dizendo, em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizeres, não o fizestes a mim. E irão esses para o tormento eterno, mas os justos ficarão para a vida eterna. Pastor, essa leitura aqui, ela não me deixa com a pulga atrás da orelha, deixa com o elefante atrás da orelha, porque a questão do próximo e de auxiliar o próximo, ela está também muito ligada à nossa salvação. No dia do julgamento, com base no que Jesus está falando aqui, vamos porque esse levita, que era um servidor do templo, esse sacerdote, vão chegar a Jesus, vai falar, onde é que você estava? Nós não te vimos, estava caído na estrada. Então, o próximo é uma representação do próprio Cristo. Então, negar a ajuda ao próximo é negar a ajuda ao próprio Cristo. Então, é muito pesado isso, pastor. Porque assim... É muito sério, muito sério. A salvação é para todos, certo? A salvação é para todos. Então, se eu nego alguma coisa, eu estou negando a possibilidade da salvação para as pessoas. Tá? Por isso, Jesus chama a nossa atenção, nesta parábola, sobre a questão de nós entendermos quem é o nosso próximo. Pastor, lendo esse texto, o que me chamou a atenção não foi só o fato do samaritano ter feito toda essa série de atos de bondade, mas aqui no 33 diz assim, vendo, moveu-se de íntima compaixão. Certo. Então esse compaixão é o que? É compartilhar, é como se você estivesse sofrendo no lugar da pessoa. Certo. E aí, pastor, eu vou ser sincero, nem sempre a gente sente compaixão. O que está faltando quando eu vejo a pessoa sofrendo e eu não sinto compaixão por ela? Certo. Então, professor Basotti, uma coisa que a gente precisa deixar claro. Essa expressão bom, ela é um acréscimo posterior. No texto original, nós não encontramos. Esse é um título de uma perícope que talvez começou lá no 3º século, 4º século, depois de Cristo. Explica para as pessoas o que é a perícope. Perícope seriam esses pequenos um títulos. trecho inteiro que tem uma coerência. Tem os títulozinhos na Bíblia. Algumas têm, outras não têm, Seria a minha tem, a parábola do bom samaritano. Isso. A maioria das Bíblias vai estar a parábola do bom samaritano. Então, o que eu quero chamar a atenção é o seguinte. Este homem teve uma ação de bondade porque ele tem um temor a Deus. Ele não é bom por ser bom. Porque eu poderia dizer assim, tem os bons e tem os maus. Quer dizer, se eu tenho amor e compaixão, isso não vem de mim, vem de Deus. É o amor de Deus que é derramado em nossos corações. Só que assim, nós somos, não podemos ser uma represa desse amor. Nós somos como o rio. Esse amor passa por mim e flui. E tem que fluir para o outro. Senão não tem razão de ser o amor. O amor, ele é amor quando é compartilhado. Por exemplo,
Deus amou o mundo de tal maneira. Mas se Deus ficasse lá no céu, eu amo aquele mundo, como eu gosto daquele mundo. Não, a Bíblia diz, Deus amou e deu o seu filho. A ação, o amor tem uma ação. Tomás de Aquino fala isso, que o amor a nós mesmos, né, e ao próximo é um amor eficaz. Não é um amor teórico, não é um amor platônico. Né? Há muitos, talvez aqui, professor Basoli, como o senhor estava comentando nos bastidores, né, terceirizar, né? Então, talvez alguns, né, o Martin Luther King, no sermão dele, ele fala isso, né, que alguns talvez passando ali, olha, eu vou criar aqui uma ONG, né, para socorrer os necessitados na estrada de Jericó. Pode até criar, mas o problema tem que ser resolvido. Vamos fazer aqui uma campanha, né, de não violência na estrada de Jericó. Então, quer dizer, muitas coisas poderiam ser feitas, né? Vamos criar na secretaria do desamparado da prefeitura, isso, vamos indicar uns 15 para... Vamos acionar o governo, né, para poder, né, iluminar melhor, né, essa estrada, enfim. Quer dizer, todos esses argumentos são válidos. Né? Mas o que nós estamos vendo assim, se houver uma necessidade, né, nós temos que entender. Enquanto eu não conserto o mundo, vamos fazer. Vamos consertar aquilo que está perto de nós. Eu posso fazer, eu tenho condições de fazer, então eu vou fazer. Né? Então nós somos muito teóricos. Por exemplo, a gente vê, não estou dizendo, né, que não ajude instituições, enfim, né, mas muitas vezes nós vemos aquelas propagandas lá, Médicos Sem Fronteiras, fome na África e coisas assim e tal. E muitas vezes, dentro da igreja, tem pessoas passando fome que nós não estamos sabendo. Não é? Então é muito fácil eu chorar pelos os africanos, pelos asiáticos, pelos chineses, por todos os outros povos, e não chorar por aquelas pessoas que estão próximas de nós. Estão por detrás. Isso aconteceu, professor Basoli, um dia um pastor, né, eu ainda era adolescente, fui visitar o culto naquela igreja, e aquele pastor, ele fez um momento ali, e veio um senhor, né, no momento da oração, para receber a oração, e ele conversou ali alguma coisinha e tal, aí aquele pastor ficou assim, sem ação, porque ele falou assim, gente, quem que sabe aqui que a esposa desse senhor aqui está internado no hospital há quase um mês? Ele falou assim, olha, eu cheguei aí, vocês nem me conhecem direito. Eu cheguei, hoje vocês me deram um banquete aí, eu comi um churrasco com maionese e coisa e tal. Vocês sabem que esse irmão está passando fome? Quem aqui da igreja sabe? Ninguém sabia. Ninguém sabia. Então, quando nós nos tornamos, na verdade é assim, quem é meu próximo? É aquele que eu me aproximar. E eu tenho que aprender a me aproximar das pessoas. E ver a necessidade desta pessoa. E vendo a necessidade e tendo condições, procure ajudar. Tendo condições, procure ajudar. E a gente vê aqui que existem dois aspectos dessa justiça, a questão do tempo e do dinheiro. Certo. Né? São duas coisas. Então, aqui, inclusive, o que fica claro é que provavelmente era um viajante, porque ele interrompe a viagem. Sim. Né? E aí eu vejo a questão da prioridade. Né? Ele atende aquela pessoa, e aí ele não terceiriza, porque o terceirizar é poder levar até a estalagem e falar, olha, é o seguinte, é judeu, eu sou samaritano, eu vou deixar minha aqui parte eu fiz. E depois se morrer aqui na estalagem aqui, é problema seu. Né? Mas eu acho bacana é que ele ajuda sem querer passar. Nós temos uma tendência, nós estamos assim. Quando é benesses, a gente logo se encaixa. Mas quando é um problema dessa, a gente tem uma tendência a terceirizar. E ele não terceiriza, ele vai lá e fala, eu vou deixar aqui 2 denários, que dá para 2 dias. Ele fala, eu vou voltar, quer dizer, ele tem um compromisso. E o que é bacana aqui, pastor, é que é uma pessoa que ele desconhece. Quer dizer, então muitas vezes você ajuda uma pessoa conhecida e você vai trazer um retorno, ele vai falar, olha, né, você me ajudou, que bacana e tal. Então, isso. Mas aqui não, quer dizer, aqui é um tipo de caridade, de amor, sem retorno. Sim, você não espera. Na semana passada aqui, eu até falava que a gente são foquinhas treinadas, né? A gente dá uma voltinha e abre a boquinha para jogar o peixinho na boca. Então, quer dizer, nós que somos foquinhas treinadas, é difícil fazer esse tipo de magia aqui, né? No sentido de ajudar, porque aqui não há retorno. Aqui você vai perder tempo, é risco de vida, é perder tempo, né? É gastar dinheiro, né? Quer dizer, é um investimento
Mas aí entra aquela questão do amor ao próximo, Sim. o amor ágape, né, pastor? Certo. É esse amor que nós temos aqui. Aham. E pastor, fazendo um balanço, quantas vezes, né? Essa é uma situação muito especial, Sim, mas muitas vezes é até questão de dar um copo d'água, né, pastor? com certeza. Então, a gente tem que perceber, professor Basotti, que todos nós somos alvos do amor de Deus. Então, Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho, numa ação eficaz de amor. Como nós já falamos, não é uma questão teórica. Se nós amamos a Deus, amamos a nós mesmos, em decorrência disso, nós temos que amar também as outras pessoas e vê-las como alvo do amor de Deus. Que essa pessoa... Então, nós vamos levar a palavra, vamos semear a palavra. Se ela vai aceitar, se ela vai mudar de vida, não importa. Eu não estou aqui para julgar. Eu estou aqui para levar as boas novas do Evangelho. Agora, como a pessoa vai receber, aí uma outra coisa, não me compete. Aí já passa para ela e Deus. Né? Mas nada pode isentar a nossa, realmente ter um coração bondoso. Tanto Mateus 5,16, né, Jesus fala assim, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Quer dizer, então, se eu tenho a luz de Deus, ela tem que brilhar diante dos homens. Para quê? Para que vejam as vossas boas obras, ou seja, vão ver que nós estamos fazendo coisas, tal, mas isso tem que ir glorifique ao vosso Pai que está no céu. Eu não vou esperar um retorno. Ou seja, eu estou fazendo aquilo tudo para que Deus seja honrado, Deus seja glorificado. Né? Se a pessoa vai dizer obrigado ou não, tá? Eu levei uma cesta básica para fulano, ele nem agradeceu. Mas nós estamos fazendo isso em nome do Senhor. E a glória que vier vai para Deus e não para nós. Pastor, enquanto o senhor falava aqui, eu estava pensando na Constituição, que é a nossa lei maior. No início, hoje, eu apresentei um conjunto de argumentos, né? Mas a verdade é a seguinte, existem vários argumentos de ordem lógica e até religiosos, digamos assim. Sim. Mas existe a Constituição, que é a lei maior, que são os mandamentos. Sim. E aí eu estava pensando, nós pegamos os 10 mandamentos, os 4 primeiros falam do amor a Deus. Certo. E do 5º, né, até o 10º, fala do amor ao próximo. Certo. E aqui, quando fala amar a Deus, né, sobre todas as coisas do próximo como a ti mesmo, é uma síntese dos 10 mandamentos. Isso, né? Então, quer dizer, eu posso ter 1001 argumentos para não ajudar aquele irmão que está caído, desfalecido lá. Certo. Né? Argumentos são argumentos, mas existe uma lei maior. E a lei maior é a lei do amor. É a lei do amor, que está sintetizada nos 10 mandamentos. Né? Inclusive, eu estive lendo também que nessa época de Jesus havia 613 mandamentos, normas. Né? Sim. Então dá para juntar todas essas normas também nesse pacote e resumir nessa simples frase: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas eu vejo aqui, pastor, que exatamente é uma hierarquia. Eu amo a Deus para amar o próximo. Se eu quebrar essa hierarquia, eu não consigo amar o próximo. Eu posso até fazer mecanicamente aquilo, né? Mas eu não faço com aquele espírito de compaixão que também é necessário. Certo. Eu vejo aqui, pastor, o exemplo de Jesus, que eu acho muito bacana lá no Evangelho de João, quando ele ressuscita Lázaro. Quando ele chega, tá aquela choradeira lá, e as irmãs falam: se eu tivesse chegado aqui, Senhor, né? Um pouco antes e tal. Jesus já sabia que iria ressuscitar Lázaro, né? Eu, se fosse Jesus, quer dizer, eu sou eu, né, pastor? Mas, gente, calma aí, eu vou dar um show aqui, pessoal, atenção, câmeras, focalizem lá no túmulo que eu vou fazer acontecer. Lázaro! Mas Jesus é diferente. O versículo mais curto da Bíblia está lá: Jesus chorou. Né? Então, quer dizer, ele antes de agir, ele primeiro que ele compartilha daquela dor, ele chora quando vocês estão chorando, né? E só depois é que ele vai lá. Isso mostra o que é comunhão que ele tinha com o Pai, né? Então, quer dizer, ele traz dentro de si o amor do Pai, né? Ele sabe que o final vai ser feliz, mas mesmo assim ele faz questão de compartilhar daquele momento de dor. E é o que faz aqui também o nosso samaritano, né, pastor? Quer dizer, primeiro ele compartilha daquela dor, ele se põe no lugar, né? E ele esquece o problema dele, os interesses dele, e abre mão de tudo isso para atender. Então esse realmente é um modelo de amor que, sinceramente, pastor, esse é o tipo de texto que me constrange. Quando eu olho o amor desse samaritano, e olho muitas vezes a minha vida, nossa atitude, comparando como eu estou longe desse samaritano, né, pastor? E na hora que separar lá a direita e a esquerda, eu tenho que
repensar minha vida, que eu estou correndo um alto risco de ficar... Porque o doutor da lei está preocupado com a salvação. Isso, eu também estou preocupado com a salvação, e o senhor também. E a questão da salvação passa assim, olha, se eu amar a Deus, então, professor Pastor, se eu amar a Deus, amar a mim mesmo e o meu próximo, então nós estamos já no princípio do desfrutar da salvação, não na plenitude. O adiantamento dela. Mas podemos já estar... Por isso que ele fala, faça isso e você vai viver. A palavra aqui não fala de uma vida biológica, ele usa uma expressão que é a mesma expressão para salvação, que é a palavra sozo, né, tal, que seria assim, olha, você vai ter uma vida gratificante, você vai ter uma vida de satisfação. Ou em outras palavras, a própria palavra de Jesus, você vai ter uma vida abundante, uma vida plena, né? Então, só que assim, realmente o senhor colocou bem aí a ideia. Por exemplo, Tomás de Aquino, ele fala, no nosso amar a nós mesmos e ao próximo tem que ser um amar ordenadamente. Ou seja, eu não posso amar qualquer coisa mais do que a Deus. Né? Primeiro Deus. Depois... Primeiro Deus, né? E cheio desse amor, professor, a compaixão, ela vai se tornando... Por isso que eu estou enfatizando, não é o bom samaritano, é um samaritano. Como pode ser um maringaense, como pode ser lá Ele não é bom, há um bom Deus que está... Isso, que torna-nos bons. Que torna-nos bons, nós não somos bons. É fruto do Espírito, bondade. Então, vamos dizer assim, aqui, mas o Espírito Santo ainda não estava... Não, o Espírito Santo, a Trindade excelsa sempre existiu, de eternidade em eternidade. Então nós podemos dizer aqui que há uma expressão do Espírito Santo trazendo bondade a este homem. Então, eu não tenho desculpa para dizer, mas eu não sou tão bom assim. Não, mas Deus pode nos tornar. Tá? E aí, então, eu vou começar a ver o outro, né, com outros olhos. Como a expressão que nós colocamos, né? O que será deste se eu não ajudar? Tá? Porque muitas vezes, professor, a gente não persevera. Né? E aqui nós estamos falando, não é um amor romântico. Não é um amor eros, é um amor ágape. É um amor ágape. Né? E esse amor ágape não é um sentimento, é algo que nós fazemos pela fé. Então eu posso amar pela fé, ser bondoso pela fé. Ou seja, esse samaritano, ele não é diferente de nós. Talvez nós poderíamos dizer assim, ele está mais próximo de Deus do que nós. Pode ser. Mas se nós nos aproximarmos de Deus, nós seremos... tão bons quanto. Né? Por que eu estou insistindo que ele não é bom? Porque quando uma pessoa chegou para Jesus e falou assim, bom mestre, ele falou, não, só tem um que é bom, e esse bom é Deus. Né? Se nem Jesus aceitou ser chamado de bom, então eu não sei em que momento da história teve, porque quando a gente coloca assim, essa expressão bom, nós estamos dizendo talvez assim que ele é um herói da fé, uma pessoa diferenciada, não. O que Jesus está colocando assim, que todos tem a possibilidade de se tornar próximo do outro, de ajudar o outro, de socorrer o outro. Nós não vamos resolver o problema do mundo inteiro, entendeu? Não vou matar a fome de todo mundo, mas eu posso matar a fome de um. Né? Aquela historinha da estrela, né? O cara jogando as estrelas que está na praia, né? Ele não vai conseguir salvar todas as estrelas, mas para aquela ele fez diferença. Então a questão, como cristão hoje, para quem nós estamos fazendo a diferença? Nós estamos fazendo a diferença aqui, na nossa cidade, no nosso bairro, enfim, para o nosso vizinho. Qual a diferença que nós estamos fazendo? Qual é a relevância de ser cristão hoje? Vamos aproveitar que a maioria que nos assiste é metodista. Vou fazer a seguinte pergunta. Se a igreja metodista sair daqui hoje... Desaparecer. Será que a vizinhança vai reclamar? Vai reclamar? Cadê aquela igreja? Os pentecostais cantavam uma música, né? Que fala do arrebatamento, ele fala assim, onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento dirá naquele momento, aquele povo foi embora para Sião. Será que as pessoas vão perceber? Alguns vão ficar aliviados, foi muito barulho. Assim, já foi tarde. O cara não consegue nem assistir a novela na casa dele. Ele fala, já foi tarde. Então, qual a relevância? João Wesley, ele tinha essa inquietação no coração dele. Ele falou assim, eu não temo que o metodismo se acabe, mas se torne mais uma religião.
se torne uma coisa irrelevante. Irrelevante. Porque a religiosidade sem o amor, sem a fé, sem um compromisso direto com Deus, se torna algo frio, vazio, né? E é o que nós vemos aqui no reflexo, que embora eram pessoas, né? E é fácil eu falar do sacerdote, do levita, né? Mas vamos nos olhar no espelho e ver se nós não estamos tendo atitudes muitas vezes de sacerdote, de levita, passando ao largo da situação. Né? Nós precisamos ter um coração de samaritano. E esse coração de samaritano é um coração doado e inspirado por Jesus. Amém. Então, pastor, enquanto o senhor falava, eu dei uma olhadinha rápida, agora estou olhando até com mais calma. O tempo está bem nublado, bem fechado. Uhum. Nós estamos aí na época do inverno, já está começando até a escurecer. Uhum. Eu imaginei aqui comendo uma pipoquinha, recebendo em casa, quem sabe lá, um calvinista, né? Ou um assembleiano bem pentecostal, mesmo um católico romano, né? Bem religioso. E às vezes pinta aqueles papos legais, a gente conversando com respeito, às vezes dá aquele debate acalorado, não, na minha, eu penso assim. E a conclusão que eu chego é a seguinte, pastor, olha, é muito fácil ser metodista, ser metodista é tranquilo. O difícil realmente é ser um bom samaritano. Então, discutir doutrina, costumes, norma. É tudo teórico, né? Isso, é gostoso, com a pipoquinha, no dia com o molho assim dobrado, cai bem. Mas a grande questão realmente é você sair debaixo de chuva no frio lá, né, para atender alguém que está precisando. Então eu vejo que, quando eu leio esse texto, e vou ser sincero, eu faço aqui uma meia-culpa. E olha, a minha vida, pastor, eu vejo que eu tenho que caminhar muito ainda, né? Eu estou muito longe daquilo que representa ser um bom samaritano, mas eu também estou consciente de que isso não depende de mim, quer dizer, depende de mim no sentido que eu tenho que procurar me aproximar mais de Deus, né? Que só esse amor de Deus é que vai poder atuar através de mim para cuidar daquele próximo. Vou ser sincero, pastor, se for pela minha carne, eu passo e piso no pescoço dele. Certo. Né? Desculpa, estou exagerando. Acho que essa é a nossa natureza. Não, a natureza é carnal. A natureza, humana, né? Tá vendo? O cara não se cuidou, é perigoso, porque está fazendo sozinho aqui. A gente tem 1001 desculpas. Comecei com as desculpas, eu falo. E continuo. Nós temos 1001 desculpas para não fazer. Certo. Mas existe uma única razão para fazer. Certo. Que é a obediência ao mandamento maior, que é o amor a Deus e o amor ao próximo. Eu tendo esse amor, o resto é tudo natural. Né, pastor? Certo. É uma única, mas é a maior razão, né? Tanto professor Basotti, há algum tempo atrás eu li um livro que se chama Os 10 Desafios. Então o autor ele chama os mandamentos de grandes desafios para a nossa vida. É um grande desafio porque ele vai totalmente contrário à nossa natureza. Né? Alguém escreveu o seguinte, né, que o ser humano sem Deus, ele é mortal, lógico que todos nós vamos morrer, mas ele é mortífero. E aí vem aquela pequena historinha lá do escorpião, que quer subir na costa do sapo para atravessar o rio, né? Conheço a história. E aí chega um momento que ele fala assim, eu não posso negar minha natureza. Quer dizer, ele morre, mas ele lança o veneninho no outro ali, né? Então nós temos essa natureza de sermos mortais e mortíferos sem Deus, né? Porque o ser humano sem Deus, ele é extremamente egoísta. E perigoso, eu diria. Sim, aí por esse ser extremamente egoísta, ele se torna perigoso porque, assim, o que é meu, o que é teu, eu quero metade. Alguns querem tudo, pastor, alguns querem tudo. Eu sou mais bondoso, né? O que é meu, eu só quero metade. Ou seja, e eu não estou nem aí com o outro. Nós estamos vivendo numa geração que o que importa é o que eu sinto, não o que você sente. E porque eu não me importo com aquilo que você sente, então eu nunca vou ter compaixão. Compadecer, né? Sofrer com, ter a mesma paixão, ter o mesmo sentimento. Não existe isso, porque eu quero me dar bem, não importa o outro que se exploda, né? Como dizia um personagem lá, né? Do Chico Anísio, lá, o que exploda, né? Eu não quero... Era o Justo Veríssimo. Ele era justo. Justo, né? Veríssimo. É um religioso. De velho, veríssimo. Mas, ou seja, nós muitas vezes temos essa tendência. Por isso que eu falei assim, é fácil nós aqui estarmos dentro da teoria, falando
do pentecostalismo, levita, do levita, do sacerdote e coisa e tal. Mas como a gente já falou, né? Mas pera um pouco. Será que eu não sou um religioso? Quantas vezes eu dei a volta? Quantas vezes, na igreja mesmo, nós achamos assim, lá vem o chato. Né? Sempre tem um chato na igreja. Verdade. Mas a Bíblia diz que nós temos que amar. É um chato? E se fosse inimigo? Eu tenho que amar. Não é? Não tem desculpa para não amar. É verdade, pastor. Né? É verdade. Há tempos, eu ouvi uma história que uma senhora, ela chegou, né, para o pastor, né, e falou assim, pastor, o meu casamento acabou, não consigo mais, tal, porque o meu marido não tem mais jeito. Ele falou assim, não, você tem que, então, procure amar como um ser humano, amá-lo como um ser humano, né? Aí ela falou, que amar como ser humano, pastor? Aquele homem é um cavalo, não adianta, né? Ele falou assim, então tente amar como irmão em Cristo. Que irmão em Cristo, pastor? Ele é um diabo, aquele homem, é o Satanás em pessoa, tal. É difícil. Aí o pastor falou assim, olha, então é o seguinte, ame como inimigo, mas não deixe de amar. Ou seja, nós não temos desculpa nenhuma para não deixar de amar as pessoas. Para nós exercitarmos o perdão, exercitarmos a caridade, né? O que é caridade? É amor, amor em ação. Né? Por exemplo, Paulo fala em Gálatas, a fé que atua pelo amor. Ou seja, se eu tenho fé em Deus, eu tenho amor. Amor e fé tem que me mover a uma ação de um amor eficaz, não teórico. Né? Porque é muito legal, né? Eu falar, mas tal coisa é assim, né? Eu compartilhei com o senhor, né? Aqui mesmo na cidade de Maringá, quando eu vim aqui pela primeira vez, né, como pastor, e eu estava saindo aqui da igreja, né, no pátio da igreja, e eu tinha orado, né, e tinha visto vários textos bíblicos, né, e aí apareceu uma pessoa pedindo ajuda, e naquele momento, sabe, você fica, tô na hora do meu almoço, né, tô indo para casa e tal. E naquele momento, né, a gente sempre ora, né, Senhor, manda um anjo para ajudar a pessoa e tal. Na hora me veio aquele pensamento, né, e aí então, mas na mesma hora veio a palavra do Senhor, seja anjo na vida dele. Posso falar uma parte, pastor? A gente gosta de receber anjo, mas ser o anjo, é mais difícil ser o anjo. Não, aí vamos dizer assim, imagina assim, que eu talvez como levita e sacerdote pensei, será que não é um bandido? Né? Aí eu liguei para a Claudete e falei, Claudete, põe água no feijão aí que eu vou levar. Era um casal com uma menininha. E eles eram de origem indígena. E ele estava com a menininha estava com uma pelotinha de barro, assim, na testa. E eu falei, para que isso? Ele falou assim, é que ela está com muita febre. Né? Então era o remédio que ele tentava, né, para, sei lá, amenizar a dor da menina. Bom, moral da história, levamos ele para casa, eu e a Claudete, nós o recebemos, o Matheus também, né? Então, como família pastoral, nós o recebemos, ajudamos da maneira que nós pudemos ali, né? Então, naquele dia, nós fomos o próximo dele, né? Mas aquilo me marcou muito, né? Porque muitas vezes nós somos muito teóricos. Senhor, manda um anjo, Senhor, vai lá, Jesus, vai lá, Senhor. Ué, você. É o governo que tem que ajudar? É o governo, não. Nós temos que ser, muitas vezes, os anjos na vida dessas pessoas. Amém, pastor. Pastor, hoje eu vou encerrar de uma forma um pouco diferente. Eu acho que eu quero encerrar fazendo os nossos comerciais aqui. Você que está nos ouvindo, se você gostou desta parábola, nós temos hoje a 11ª, né, pastor? 11ª então, lá no YouTube nós temos mais 10 além desta. Né? Então nós gostaríamos que você não apenas assistisse às demais, mas que você também tivesse a oportunidade de ser um disseminador desse trabalho. Sim. Então, pegue essa parábola, né, e faça uma semeadura junto aos seus grupos de contato. A gente às vezes manda tanta coisa, manda algumas fake até, né, pastor? Mas, então, vamos pegar esse material né? E compartilhar, porque nós somos uma estrutura simples, né? Somos o senhor aqui, Pachega, que filma, né? Nós não temos uma estrutura, mas eu acredito que cada pessoa que nos assiste, se ela mandar para mais nós criamos uma corrente de multiplicação desse trabalho, né, pastor?
Em relação ao que nós vimos aqui hoje, eu quero dizer que a minha experiência como professor de escola dominical, ela mostra algumas coisas que eu quero compartilhar com quem está nos ouvindo hoje aqui. Certo. A primeira é que Deus paga adiantado, ou seja, quando eu, aquilo que está lá, Sim. o salmista diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, quando eu me disponho, ou a vir na igreja, né, nos tempos tradicionais era assim, esse período recepcional, agora eu venho aqui para gravar com o Senhor, Deus já me abençoa quando eu já tenho intenção de vir aqui. Então eu não sei se você que nos assistiu aprendeu alguma coisa, mas eu saio daqui, né, neste dia, após essa nossa conversa informal, pastor, né, aprendendo muito através daquilo que Deus nos falou nesse dia. E para mim, Deus tem mostrado que entre aquilo que eu sou e aquilo que é o bom samaritano, eu ainda tenho uma longa caminhada. Certo. Então eu quero me comprometer a me empenhar mais, principalmente nesses dias difíceis que nós estamos atravessando, com essa crise econômica, né, e com essa virose, né, que está mexendo com a vida de todos nós. Então eu quero agradecer a Deus, né, por ter sido um instrumento hoje através da sua pessoa. Eu aprendi muito aqui e reconheço que, Estamos aprendendo. ao fazer um balanço, eu tenho muito que caminhar. E se você também, meu caro leitor, né, faça um balanço da sua vida, cada um sabe onde aperta o seu sapato. Certo. Mas precisamos caminhar muito ainda para chegarmos ao modelo desse bom samaritano. Não é isso, Amém. pastor? E para, né, a nossa palavra final, é interessante que no final aqui, né, professor Basotti, o Jesus pergunta para o doutor da lei, quem que foi o próximo aqui? E ele não dá o braço a torcer, né? Porque ele não fala, foi o samaritano. Aí ele fala assim, foi aquele que usou de misericórdia. E aí então Jesus vai e procede tu de igual modo, né? Então isso me faz lembrar daquele momento que Jesus lavou os pés dos discípulos. Depois Jesus fala para eles assim, como eu fiz, vocês façam também, né? Só que Jesus não está falando assim, olha, repitam esse ato, encenem um lava-pés, né? Ele está falando assim, com a mesma intenção de coração, com a mesma disposição de servir, façam isso. Ou seja, não é só o ritual em si, mas com a mesma intenção. E eu creio que Jesus falou para este homem aqui, não é para ele sair socorrendo tudo quanto é pessoa aí, né? Mas ele falou assim, tenha um coração cheio de compaixão. Se nós tivermos um coração cheio de compaixão, nós vamos saber quem é o nosso próximo e no momento certo, dentro daquilo que Deus nos mover, nós seremos bênçãos para esta pessoa e nós faremos a diferença. Nem que seja numa vida só, Amém. mas nós faremos a diferença. Amém. Deus abençoe você, meu irmão. Amém.